Rapaz, Senhor. Porque agora tá. Porém, vou mandar. Paz de Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Os irmãos em casa estão me ouvindo? Dá para ouvir? Tá correto? O telefone do Bruno está adicionado. Deixa eu ver. A paz, meu irmão. Vocês estão me ouvindo? Dê um glória aí, se vocês estão me ouvindo. Obrigado, irmão Bruno. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode ver? Oração por tribulação. Glória a Deus. Meus irmãos, eu nunca tinha feito a live antes sem iniciar com uma oração, né? Hoje eu senti de fazer essa oração também por conta do nosso irmão, nosso querido irmão ancião Rodrigo, que está em viagem pela obra, né? Ali no Mato Grosso. E eu senti de orar, fazer esse clamor aqui, orar pela vida dele, por esse estudo também, por todos que estão solicitando aqui oração por tribulação, enfermidade. Boa noite, irmã Márcia. A todos, uma boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Eu queria aproveitar aqui que quem está online já, vamos levantar aqui um clamor nesse momento, apresentando nosso ancião, nosso irmão Rodrigo, também por esse estudo maravilhoso e quem está solicitando oração, né? Vamos lá, vamos inclinar nossas cabeças. Senhor, nosso Deus e Pai querido e Pai eterno, meu Deus, estamos aqui na Tua presença mais uma vez, dando início a esse estudo, meu Pai, aqui nessa live, apresentando o nosso irmão, nosso ancião, nosso querido irmão Rodrigo, que está ali no Mato Grosso, pela Tua obra. Senhor, visita o Teu filho, que ele esteja ali como o Senhor sempre, Pai, enviou ele debaixo da Tua unção, que dessa vez não seja diferente, que através das mãos dele, Pai, o Senhor venha fazer grandes coisas onde ele está, porque o Teu Espírito Santo, meu Deus, é aquele que convence o homem do pecado. O Teu Espírito Santo, meu Pai, a Bíblia nos mostra que é aquele que faz proezas, faz milagres. Então, meu Pai, onde ele estiver nesse momento, esteja com Teu filho, usa ele nessa terra, Pai. O Senhor tem usado ele, o Senhor é fiel na vida dele, guardando a sua família, Pai, que ficou aqui em São Paulo. Então, meu Pai, se esteja com ele nesta obra, visitando nossos irmãos ali também, ali em Mato Grosso. Senhor, faça conforme o Teu querer, conforme o Teu poder, meu Pai, suprindo todas as necessidades dos santos. Pai, também quero apresentar nossos irmãos que estão pedindo, Senhor, oração por causas de enfermidade. E somente, Pai, talvez alguém não solicitou, mas o Senhor conhece o coração do Teu povo, da Tua igreja. Então visita eles neste momento, meu Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome. Pai, abençoando também esse estudo, dando entendimento ao Teu povo, me dando conhecimento e sabedoria para ministrar a Tua santa palavra, meu Pai, para o Teu povo que está reunido nos seus lares, onde estiver no trabalho, que venha, meu Pai, que essa palavra venha ser, Senhor, para a elevação espiritual do Teu povo, da Tua igreja, e para a minha também. Senhor, te peço, Senhor, nos guie nesse momento, nos dê sabedoria para ministrá-la, a Tua santa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Chegamos um pouquinho atrasado, quase no trânsito, meu irmão. Mas estamos aqui. Que sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Que nosso Deus venha surpreender nesta noite nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento. Hoje é um estudo que eu já senti de trazer aqui,
onde eu estava antes, eu levei um estudo semelhante a esse. A igreja gostou porque falam que às vezes passa desapercebido alguma coisa. E hoje vamos falar sobre o obreiro e a sua chamada. Talvez alguns irmãos pensem que está do seu lado. Ah, mas eu não sou obreiro. Talvez você não seja obreiro assim, vamos supor, de carteirinha, mas na obra você vive na obra, você está na obra, você está fazendo algo para Deus. A partir do momento que você está, que nem o nosso irmão Bruno, responsável pelo som, pelo áudio, pela live, é uma pessoa ali que sempre está ajudando, entende do assunto, é um obreiro, meu, está ali ajudando. Imagina assim esse homem, como ficaria? As nossas irmãs, que cuida da organização da igreja, né, da limpeza. Vocês entenderam? Então, tudo tem um chamado, e daí vai indo. Amém? Aleluia. Meus irmãos ainda pedindo oração. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero sem mais delongas. Eu quero que os irmãos abram conosco. Hoje o tema é sobre o obreiro e seu chamado. Irmãos, venham abrir conosco aqui, como texto base desse estudo, o Evangelho segundo escreveu Mateus, o apóstolo Mateus. Capítulo 9. Mateus, capítulo 9. E do versículo 35 ao 38. Os irmãos estão no seu celular, nas suas casas. Os irmãos estão acompanhando, por favor. Estão com a Bíblia, meu irmão? Se não tiver, tudo bem. Mas quem tiver, acompanhe, que é muito bom acompanhar com as Sagradas Escrituras. Vamos lá? Capítulo 9. E versículo do 35 ao 38, que diz assim: a seara e os seus ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém, meus irmãos? Olha só, Jesus ensinando os discípulos, né, os seus apóstolos, ensinando eles que a obra de Deus, né, ela é grande, ela é gigante, e verdadeiramente é. Mas poucos são ceifeiros. Ceifeiro quem são? Nós. É o pastor. Nesse aqui, nesse campo aqui, nessa palavra que Jesus fala, Jesus já está abrangendo todos. É o pastor, é o ancião, é o presbítero, é o evangelista, é o diácono, o cooperador. É o irmão que, como eu disse no começo, não importa se você tem uma carteirinha dizendo que você é um obreiro, assim, não importa. Aqui todos são ceifeiros, nesse momento aqui. Então, rogai ao Pai, porque poucos são ceifeiros, então rogai ao Pai que o Senhor da Seara mande ceifeiros para a sua seara, que o Senhor da Seara, que Ele envie mais obreiros, pessoas dispostas, com disposição, com aquele desejo, com aquele sentimento de fazer a sua vontade. Meus irmãos, e meditando sobre esse ponto, eu sempre falava, quando eu estava do outro lado, eu sempre dizia para os meus irmãos assim, quando me dava a oportunidade de ministrar a palavra: irmão, o que vale na obra do Senhor, às vezes a pessoa pensa que eu fiz tanto, né? E ninguém me reconhece. Olha só. O primeiro de tudo, que eu sempre acreditei,
é o sentimento do que você faz para Deus. Sabe aquele sentimento gostoso? Não por obrigação. É aí que está o mistério. Você vai para a igreja, vou usar um caso real, nem posso dizer nomes nada por ética, né? A pessoa comentou assim, uma vez comigo, ou até mesmo essa mesma pessoa teve uma oportunidade na igreja e mencionou que ela ia sempre nos cultos, não perdia culto nenhum, mas as coisas para ela parece que não mudavam, nada acontecia. E essa pessoa conversando comigo, eu falei assim, eu fiquei assim, olhei, observando ela falando. Eu disse assim, falei, irmão, Deus tem seu tempo para tratar com o seu povo, para responder. E ela falou assim, às vezes eu venho para a igreja, porque às vezes tô corrido em casa, tenho minhas coisas para fazer, mas eu tenho que vir, né? Então, senão alguém pode, né, falar, irmã sumiu da igreja. Aí eu olhei assim, falei, não acredito que ela falou isso. Parece que ela estava falando que ela vinha porque ela tinha que as pessoas vissem ela na igreja, então talvez aquele líder falou, a irmã veio hoje, ainda bem que ela está aqui. E ela não vinha por um sentimento amoroso ao Senhor Jesus, à obra dele. E aí que conta, meu irmão. Qual é o teu sentimento, o quanto você coloca na obra de Deus? É aquilo que eu falei e falo hoje. Não é fácil você acordar cedo para o seu trabalho, pegar, sei lá, um transporte, um coletivo difícil, faz seu trabalho cansado, chega em casa, aquela canseira horrível, você fala assim, e você pensa, olha, nossa, tenho que ir para a igreja hoje, agora que eu lembrei, não acredito, eu pensei que eu ia descansar, mas tenho que ir lá. Senão depois o irmão pode me chamar a atenção, porque não apareci hoje, então não aguento. É um exemplo, tá? De uma fala. Não aguento ir lá, mas vou ter que ir. E é diferente daquele que... É um pouco diferente do sentimento daquele que fala assim, nossa, não vejo a hora de chegar em casa, pegar minha Bíblia, olha, ir para a casa do Senhor, não vejo a hora de estar ali adorando, louvando aqueles hinos maravilhosos, ouvindo o testemunho dos irmãos. Olha, quem for ministrar hoje, estou ali pronto para ouvir a tua palavra. Eu estou cansado, Senhor. Mas o meu espírito não se rende ao cansaço, porque o meu espírito, ele veio do céu, ele quer se alimentar. É diferente a proposta de cada um, desses dois que eu mencionei aqui como exemplo. Um quer mais porque, para ninguém dizer, apontar ele, olha, ele não está vindo, eu vou lá, mas estou cansado. Você entendeu, irmão? É um pouco esse controverso. E o sentimento na obra de Deus, irmão, ela conta muito. Vocês podem observar a pessoa que faz tudo com carinho, com a devoção, com cuidado. Ele é cuidadoso no que ele faz, até nas suas coisas, nos seus serviços particular. É diferente. Então, o obreiro, quando ele tem um chamado, nós vamos começar. Aqui eu estou explicando, meus irmãos. Eu vou começar a melhorar isso aqui para vocês. Então, o obreiro, irmão, ele tem que ter esse sentimento pela obra. E eu vou entrar aqui num detalhe aqui, que eu acredito que agora vocês vão ver o significado de vocês na obra do Senhor. Porque tem um chamado, meu irmão, tem um significado, tem um valor, e Deus... E o Senhor não vai desapontar nenhum de vocês, nenhum de nós que fazemos sua obra. O obreiro, ele é como eu sempre ouvi, o obreiro é como se fosse um cartão postal da igreja. Não somente o líder principalmente, o líder espiritual daquela igreja, mas todos os obreiros, porque eles representam aquele ministério. E olha só que interessante. Eu quero falar aqui sobre os atributos que um obreiro tem que ter. Vamos lá em 1 Timóteo,
epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Timóteo. Capítulo 3. A irmã Selmira pede um auxílio. Vocês querem acompanhar, meus irmãos que estão em casa? Vamos lá. 1 Timóteo, e o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. E o título diz assim, ó: os deveres dos bispos e dos diáconos. Vamos lá? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, ele terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, se ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiros provados, e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. E da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Aqui, meus irmãos, tem os deveres dos bispos, dos diáconos, e fala das diaconisas também, em apenas um versículo, ele resume tudo. E praticamente, os mesmos deveres de um diácono é o mesmo do bispo, ou seja, do líder da igreja, que é o presbítero, ou dependendo da denominação, né, é pastor, ou tem algumas denominações que alguns se denominam apóstolos. Na nossa CCA são anciões, são títulos, mas são líderes da igreja. E os deveres é o mesmo, porque o diácono, meu irmão, ele tem um chamado muito importante. O diácono, são os assessores ali da liderança. Aí você fala, mas como assim um assessor, meu irmão? Quer dizer que o diácono, ele é tipo um braço esquerdo ali? É quase isso. Para deixar isso bem claro para vocês, depois nós voltamos para esse texto aqui, ó. Vamos em Atos, capítulo 6, que fala mais ou menos isso que eu acabei de informar aqui vocês, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, onde aparece a instituição dos primeiros diáconos. E olha que interessante,
é como o apóstolo Paulo conduz, apóstolo Paulo não, os apóstolos conduz essa situação. Ele diz assim, ó. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas, ou seja, os cuidados entre os irmãos ali. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Olha só o chamado do diácono, esse importante negócio. Mas nós, que é os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém, meus irmãos? O diácono, ele foi chamado para servir, aquele que serve. Então, os apóstolos, eles olharam assim e falaram, bom, nós não podemos deixar o ministério da oração e da palavra, porque esse é a base da liderança, oração e palavra. Às vezes os irmãos olham e falam assim, nossa, aquele irmão quando ele prega, toda vez que ele prega é um mistério profundo, porque ele permanece na oração e na palavra. Esse líder, meu irmão, por isso que muitas pessoas não entendem seu chamado. E eu hoje aqui, pela misericórdia de Deus, com base à luz da Bíblia, eu quero passar esse sentimento do obreiro, seja ele cooperador, seja ele diácono, ou até outro patamar, presbítero, um evangelista, um pastor ou um ancião, seja qual a sua função na igreja, o seu cargo, né? O seu cargo é a sua função, o que ele faz na igreja. Você tem um chamado. Então, não despreze. Aos diáconos, como está escrito aqui, varões de boa reputação. Dá para imaginar, meu irmão? Vamos aqui falando aqui, vamos ser francos. Dá para imaginar um obreiro ter um título de obreiro ou cooperador? Vamos parar no diaconato que, conforme foi escolhido aqui entre os apóstolos, homens que vão servir, ou seja, vão socorrer, vai atender a igreja, atender aquela comunidade. Só que essa pessoa não tem uma boa reputação. Como nós lemos lá na epístola de Paulo ao Timóteo, são pessoas que têm um bom testemunho de fora. Já pensou, fala assim, ele é evangélico, mas a pessoa lá fala assim, olha, aquele cara ali, aquele sujeito, ele fala que ele é crente, mas você vê que ele apronta aqui na empresa, ou vê que ele apronta ali fora, e ele não dá para confiar na palavra dele, não dá. Meu irmão, isso é muito sério. Então, por isso que Paulo, os 12 aqui falam, não adianta vocês colocar pessoas só porque vocês simpatizam eles. Veja bem, pessoa cheia do Espírito Santo e de boa reputação e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então, os irmãos que socorrem, irmão, que nem eu vou usar aqui, em relação aqui a CCA. Olha só, meu irmão, a obra da piedade. As irmãs que socorrem, visitam os lares. Às vezes, a pessoa nem da igreja meu irmão, mas aquele sentimento de amor, entendeu? Ao próximo. E isso faz parte da obra de Deus. Pode ser meia-noite, 1h da manhã, 3h da manhã. Atendi o telefone. Não, vamos sim, claro. Que nem ouvimos testemunho aqui na igreja. Chegou lá numa casa, 8 crianças aparecem. Fora os adultos, tudo dormindo em um colchão só. E outras situações. Os irmãos que vai visitar na rua, recebe uma ligação, olha, você pode ajudar o meu filho vive nas drogas. Isso faz parte desse ministério aqui. E outras coisas. Então, como o apóstolo Paulo fala aqui,
perdão, os apóstolos, os 12, Paulo ainda não estava inserido nesse contexto aqui ainda, ele aparece depois. Olha só, meu irmão, ele classificou, eles só disseram, não podemos deixar a oração, o mistério da oração e nem da palavra, porque eles têm que perseverar, mas vocês escolhem alguém aí, ó, cheio do Espírito Santo, tem a sabedoria e temor a Deus, e boa reputação, hein, boa reputação, por favor, que esses homens não, para não ser afrontado pelo inimigo, mas que sejam cheios do Espírito Santo e reputação, e vão socorrer a igreja. Se for para evangelizar, vai evangelizar. Então, esse é o mistério, esse faz parte do chamado desses homens e dessas mulheres. Alguém pode até dizer, e diaconisa, irmão? Tem? Eu falei, tem, nós iremos lá em Timóteo, vamos voltar para lá? Eu vim aqui, meu irmão, só para vocês verem a importância desse negócio, desse trabalho, dessa função, que é de servir. O diácono, ele serve, ele vai socorrer. Ele é como se fosse um braço, sabe, irmão? Um braço da liderança ali, ó. Porque o líder, a verdade é essa mesmo. Eu sempre disse isso. Toda vez que eu tive a oportunidade, onde eu ministrava, onde eu fazia parte, eu sempre dizia isso, meus irmãos, o pastor, ele tem que estar livre para socorrer a igreja no sentido espiritual, claro, em todo sentido. Mas os obreiros de escala menor, eles têm que estar ali, ó, pronto. Pastor, estou ajudando, estou ali visitando uma família. Pastor, eu visitei uma família ali, ó. Eles se renderam ao Senhor, vou trazer eles tal dia para cá, para a nossa igreja, eles querem visitar aqui no domingo, tal dia. Eles pediram, tem como visitar eles nesse momento? Tem. Esses são os obreiros, meus irmãos. Eu sei que às vezes não é fácil, mas coloca o teu coração mais na obra de Deus. Mas, irmão, eu só limpo a igreja. Continue, faz parte. Mas, meu irmão, eu só toco na igreja. Coisa linda, meu irmão. É um dom que vai continuar, é um dos dons que vai continuar lá no céu. Pode ter certeza. O louvor, entendeu? Vai continuar lá no céu. Você toca, continue fazendo com muito carinho, sabe, com devoção. Sabe aquele sentimento gostoso? Ah, mas eu toco meio torto assim, meio fora de sintonia, não tem problema não, meu irmão. Sobre isso aqui, ó, lembrei agora, Deus me fez lembrar. Quando eu estava aprendendo violino, já tocava um pouquinho na igreja, tudo. E eu tinha uma paixão tão grande, irmão, pelo estudo da música, por tocar aquele instrumento. Às vezes eu tocava em casa assim, ó, o meu filho mais velho, que é o Isaac, hoje está com 21 anos, graças a Deus, ela bem novinho, sabe, meu irmão, ele ali chorando ali, e eu quando eu começava a tocar um hino, no segundo hino, eu olhava assim do lado, ele estava já dormindo. E eu comecei a observar aquilo, eu comentei com a minha esposa na época, eu falei assim, é impressão minha ou está acontecendo isso? Toda vez que ele está irritadinho, eu começo a tocar aqui um hino, no segundo hino ele começa a adormecer, ela falou assim, é verdade. Eu acho que é o sentimento que eu colocava ali naquele hino, meu irmão, ou é porque a música faz isso. E uma vez eu chateado com algo que aconteceu na igreja, eu decidi que eu ia vender o instrumento. Olha só que engraçado, onde Deus interfere. Eu falei para mim mesmo, isso eu comentei com a minha esposa, e mais ninguém. Cheguei em casa chateado naquele dia e falei para ela assim, não vou tocar mais. Eu vou vender esse violino. E fazia pouco tempo que eu tinha comprado esse era o meu segundo instrumento. Um instrumento um pouco melhor. Aí eu falei que ia vender, não queria mais. Ela perguntou por quê? Eu falei, não, porque eu não quero mais. Simplesmente não quero mais. E decidi. Tinha até levado para uma pessoa de outra igreja, outra moça, que ela se interessou pelo meu instrumento. Estava decidido. E eu esqueci. Na outra semana eu fui num culto com a minha esposa, em uma cidade. E lá, meu irmão, Deus usou a pregadora naquela tarde. Era tarde, era um culto círculo de oração, lembro até hoje. E Deus usou aquela irmã, não sabia de nada, só eu, minha esposa e Deus, claro, Deus. Aquela irmã olhou para mim assim e falou assim, meu irmão, Deus manda falar para você, aquele instrumento que você comprou não é para vender. Ela falou, não sei o que aconteceu, ainda que você não louve ele na casa dele, mas toque na sua casa. Glorifique ele na sua casa. Irmãs,
Eu fiquei ali, olhei para a cara da minha esposa, assim, falei, olha só, somente eu e você sabia. Eu fui para casa glorificando a Deus, sabe, aquele sentimento de alegria voltou, porque eu estava tão triste, aborrecido, que eu falei assim, não vou tocar mais, vou vender esse instrumento. Você percebeu, meu irmão? Mesmo eu não sendo um excelente músico, olha só, longe de mim, mas Deus, meu irmão, entrou uma providência tão grande no meu coração, naquele sentimento triste que eu estava, que ele me disse, não importa o que aconteceu, se você não quiser tocar na minha casa, toque na sua casa para mim, me louve, me adore. Irmão, nunca mais eu parei. Aí ficava ali, entendeu? Mas sempre quando eu parava, irmão, aquele sentimento de tristeza parava, dava, e eu voltei a tocar. Então é isso que eu quero dizer para vocês, o chamado. E o que Deus tem na vida de vocês, obreiros, obreiras, meus irmãos, mesmo que você, como eu já disse, entenda bem essa palavra, não é somente para aquele que tem um cargo específico, uma carteira, esses principalmente, mas para todos aqueles que estão envolvidos na casa do Senhor. Você é um obreiro. O que você faz, mesmo que o homem não veja, olha só. Ah, mas eu evangelizo onde eu trabalho, eu sinto na hora do almoço assim, com um grupo de 6 pessoas, é pouquinhos, mas esses pouquinhos que eu sinto com ele, eu falo 2 versículos bíblicos e oro com eles. Irmão, você está fazendo a obra, você está evangelizando, olha que coisa linda. Ah, mas não gosto de contar para o meu irmão, meu líder, porque eu fico assim com vergonha. Então, mas sabe quem está vendo? O Deus lá de cima, o Altíssimo, ele está te vendo. E o Senhor Jesus disse assim, o que você faz em secreto, ele te recompensará. Então, continue. Então, meus irmãos, continue fazendo a vontade do Senhor. O seu chamado tem um preço, irmão, tem um preço muito caro. Porque aquele que te chamou, ele é fiel. Ele é fiel para completar a obra na sua vida, na minha e na sua vida. Vamos voltar lá para o 1 Timóteo. Os irmãos ainda pedindo oração. Meus irmãos, eu estava meditando, falando hoje com a minha esposa, eu estava em casa hoje meditando na palavra dele. Quando eu me deparei com aquele versículo em Atos dos Apóstolos, que eu li para vocês, que quando os apóstolos falam assim, que nós perseveraremos, vamos perseverar na oração e na palavra. A oração, meu irmão, é a chave de todo mistério. É a chave de todo mistério. Se você tem uma constância em oração, o céu, ele é aberto para você. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E aí, esses irmãos estão pedindo oração, meu irmão. Vamos aqui no final orar por vocês também. As irmãs estão pedindo oração, o irmão Márcio, a irmã Maria Selmira. Porque na oração, tudo é possível. O próprio Jesus falou, é possível a todo que crê. E eu creio que Deus, ele move, ele muda as situações. Vamos voltar aqui. Então, como diz, olha só, o chamado aqui do obreiro. Então, versículo 7, capítulo 3, convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Lembra que eu comentei no começo? Mesmo que seu vizinho não goste de você porque você é crente, porque às vezes é simples assim, não tem você já ouviu aquele papo, assim, aquela conversinha que a pessoa fala assim, olha, meu santo não foi com esse cara, já viu isso? Vocês já ouviram essa palavra? Eu ouvi tanto. Não se preocupa não. Você é uma pessoa de Deus, você faz o bem, mas ele vai dizer assim, olha, não vou com a cara dele, mas esse é um cara honesto. Eles vão dizer assim, ele é um cara honesto. Ele é honesto. Você não vê ele envolvido com nenhuma bagunça. Ele passa aqui na nossa rua, respeitador, dá um bom dia, mesmo que eu não responda direito, às vezes eu dou até, quando ele passa, eu dou até as costas, eu entro no portão só para ele não falar comigo. Mas pode ter certeza. Pode ter certeza, meu irmão. Deus, irmão, Deus vê o seu testemunho. Então, não seja uma afronta
por os que estão por maligno. Por isso, dê um bom testemunho. E como eu disse das mulheres, perguntam, mas e obreiro tem aqui, ó. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. É quase os mesmos exemplos. Não adianta cobrar só dos obreiros. Todos que estão envolvidos na obra de Deus têm que ter esse chamado, tem que ter esses atributos, esses deveres, né? Porque, meu irmão, é aqui que está o mistério do Senhor. Ó, e versículo 16 ainda, eu não li, quero ler agora com vocês, um capítulo ainda, capítulo 3, em 1 Timóteo, diz assim, ó, versículo 16, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aleluia. Então, meus irmãos, seja fiel no seu chamado, porque todo esforço, todo sentimento que você colocar na obra de Deus, meu irmão, o seu galardão é garantido. Talvez hoje você está trilhando em caminhos espinhosos. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil lidar com pessoas. Olha, às vezes nós olhamos que nosso líder aqui, nossos anciões aqui na igreja, mas eles são a linha de frente, eles estão ali, ó, firmes, mesmo que a sua casa esteja ali, às vezes, passando por uma pequena luta, ou no seu trabalho, onde você passa, mas na presença de Deus, meu irmão, vocês representam os céus, diante dos homens, vocês são embaixadores do reino de Deus, onde vocês for, mesmo que haja perseguição, vocês estão ali, pronto para dar uma palavra, pronto, aguardando uma ligação, fulano, me socorre meu filho, estamos passando por isso, olha, meu filho, meu marido está assim, olha, não sei mais o que eu faço. Uma coisa mesmo que eu acredito e a Bíblia fala, a unção faz toda a diferença. Que não é fácil a jornada de um obreiro. Esses dias mesmo eu falei para um irmão nosso muito querido, e disse assim para mim, eu disse para ele assim, pelo um áudio, eu falei assim, a obra de Deus ela é muito pesada, ela não é fácil, e temos que apresentar cada vez mais vocês na mão de Deus, para que Deus fortaleça mais, porque vocês, além de fazer a obra de Deus, vocês têm a família, né? O irmão tem a família, e a obra pesa muito no seu ombro, então que pedimos para Deus e vamos dobrar ainda mais nossas orações, porque vocês precisam, o irmão precisa, e aqueles que são envolvidos na obra precisam dessas orações para fortalecer. Meu irmão, e não desista. Olha só, eu quero aqui apresentar assim, peguei alguns exemplos, não peguei muitos, porque senão a gente ia ficar aqui a noite toda, embora seria gratificante. Mas eu peguei alguns exemplos aqui, meus irmãos. Eu quero ver aqui em Atos primeiro, como foi o chamado de Paulo, do apóstolo Paulo. Deus, meu irmão, aprenda uma coisa, guarde isso com você. Deus nunca vai ter o mesmo chamado que foi na vida de um, vai ser na sua vida. Ser chamado diferente. A forma que Deus vai encontrar com você pode ser inusitada, algo que você nunca esperei por isso, mas Deus vai ter sempre o seu trabalho. Olha aqui, ó. Atos capítulo 9, a conversão de Saulo a caminho de Damasco. Quem já ouviu essa pregação, né? Que Paulo teve que cair do cavalo para ele se encontrar com o mestre. E literalmente foi isso? Olha lá. Vamos lá, capítulo 9 de Atos. E diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, os conduzia presos a Jerusalém. Ó, Paulo chamou essa obra aqui que vocês estão hoje de seita. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Tá vendo, meu irmão? O chamado. Paulo era muito zeloso. Ele era um fariseu, filho de fariseu, aprendeu, ele mesmo fala que aprendeu aos pés de um dos maiores estudiosos das escrituras sagradas na época, chamado Gamaliel, também um doutor da lei, fariseu também. Então esse homem era muito zeloso. Então quando ele viu aquela seita que ele classificou, né, a obra do Senhor Jesus de seita, ele se irou muito, que no entendimento dele, na ignorância dele, ele achou que ele devia caçar essas pessoas que estavam criando transtorno em Jerusalém, com esse nome aí desse homem tal de Jesus aí, que para ele foi um rebelde aí, um revolucionário. Não. Agora eu pergunto, onde Paulo estava, né? Que Paulo não viu esses mistérios acontecer. É engraçado, né? Mas é assim mesmo, o tempo de cada um vai chegar. E de Paulo chegou. Ele perseguiu muita igreja, maltratou, prendeu. Então ele não queria saber se era um homem ou mulher. E olha só que a Bíblia nem descreve aqui a forma que ele tratava essas pessoas, mas eu acredito que ele era muito ríspido, né? Porque Paulo era um homem muito zeloso. Então imagina só, olha o chamado dele. E ele reconheceu. Engraçado que ele não viu, mas era uma luz, mas ele reconheceu, falou: quem é, Senhor? Ele tratou Jesus de Senhor, já reconhecendo. E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E o Senhor continua: e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, você tem que lutar. E ele, tremendo e apavorado, ou seja, atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá vai te ser dito o que você convém fazer. Então tinha uma ordenança, Deus tratando com ele. E aí, meu irmão, nasce, depois de Jesus, o maior pregador. Acredito que em uma forma unânime, para todos os estudiosos da Bíblia, o maior apóstolo. Não andou com Jesus, não viu a obra do Senhor ali de perto, mas depois foi revelado. Olha o chamado desse homem. Outro exemplo, Atos, já lemos, mas eu quero voltar lá. Atos 6, que fala sobre a instituição dos diáconos. Atos, capítulo 6, versículo 2 ao 4, que diz assim: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesas? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então já estava ali, ó, o chamado dos diáconos, era a primeira instituição dos diáconos, homens que tinham que estar ali, ó, na fé, homens cheios de fé, de sabedoria, de boa reputação. Olha o chamado de Deus ali já envolvendo eles. E, ó, um deles aqui, ó, aparece, ó, que vai ter um grande destaque aqui, ó. Quer ver? Ó, e esse parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Eprócoro, Nicanor, Timão, Epármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha só, o mistério era tão forte, meus irmãos, era tão forte, a obra de Deus estava sacudindo. Os apóstolos perseverando em oração, olha o mistério, a oração tem que permanecer. Os apóstolos ali se dedicando à oração e às sagradas escrituras, e os diáconos, meu irmão, servindo as mesas, socorrendo o povo, se dava para evangelizar, ele evangelizava também, tenho certeza disso. E o que diz aqui no versículo 7, do capítulo 6? E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes.
irmão, sacerdotes, olha só, homens ali da lei judaica, homens ali duros, mas a palavra de Deus anunciada não tem para onde correr, porque a Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, ouvindo a palavra de Deus. Eu lembro disso no primeiro estudo, lembram? Pois é. A paz de Deus, meus irmãos, uma boa noite ainda para todos que estão chegando agora, sejam bem-vindos, porque estamos falando aqui da palavra de Deus, meu irmão. É algo que nos alimenta espiritualmente. Eu sempre falo, uma vez eu conversando com meu sobrinho, e isso, olha só, outra coisa, um exemplo Deus me fez lembrar agora, ainda dá tempo ainda para discorrer aqui, um pouco mais dá. Há uns anos atrás, um sobrinho meu, assim, estava passando por um problema muito difícil, espiritual mesmo, coisa perturbadora. Começava a falar sozinho, às vezes do nada ele parava assim no canto, começava a chorar. Já era um rapaz, tinha aproximadamente, acho que uns 20 anos, 22, não sei. E minha irmã falando comigo, falou assim, Cosme, eu não sei o que eu faço. Você não tem como vir aqui? E naquele mês que ela me ligou, se não me engano, na outra semana eu saí de férias. Aí eu falei, não, eu vou passar aí, fica aí. Ela falou, fica aqui uns 15 dias então com a gente. Irmão, só consegui ficar uma semana, que o negócio lá foi pesado. E eu conversando com a minha sobrinha, a irmã dele, ela falou assim para mim, tio, ele tá assim, assim, assim. Às vezes do nada ele começa a chorar, entendeu? Do nada. Parece uma criança às vezes. E aquilo me deixou perturbado, irmão, com a mente assim, eu fiquei olhando assim, conheci aquele menino, jogávamos bola junto, sabe? Então eu olhava assim para aquilo me deixou muito, muito triste. E ali, meus irmãos, eu comecei com um propósito de oração, ali na casa deles, e jejum. Comecei a orar e jejuar por ele. Eu chamava ele, vamos ler a Escritura Sagrada, ele falou, vamos, tio, vamos. Ele começou a ter uma sede, irmão. Ele falou, tio, me explica isso aqui. Eu começava a explicar. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, sabe, Alex, a minha carne, o meu corpo, ele não está pronto. Ele quer o descanso, ele quer o alimento. Porque o meu corpo pertence a essa terra ainda. Mas o meu espírito, que veio do alto, que veio do papai, existe uma briga entre os dois, entre o espírito e a carne. Porque o espírito, ele anseia pelo pai, em retornar ao pai. Ele quer estar lá, quer estar com ele. Ele quer se alimentar das coisas espirituais, ele quer se alimentar da Bíblia, ele pede para você, vamos orar, vamos falar com Deus, porque ele precisa disso. Mas o corpo, que não quer terreno, ele fala, ele diz para você diferente, eu estou cansado, vamos comer um negócio ali, eu estou com fome, não consegue jejuar porque está com fome. Quando eu expliquei isso para ele, o sorriso dele abriu e falou assim, poxa tia, é verdade, que revelação você me trouxe. Ele falou assim, então vamos orar agora. E nós começamos a orar ali. Ele começou a ler a palavra, irmão, foi uma semana de guerra. E antes de eu sair de lá, eu deixei ele numa igreja, perto da casa dele. Se não me engano, era uma assembleia. Levei uma numa igreja, olha o que Deus me faz lembrar agora. Pra vocês verem a falta de obreiros. Eu levei ele numa igreja, não vou nem falar o nome dessa igreja para não ficar chato. Levei ele numa determinada igreja, nos atendeu um diácono na porta. Um homem com semblante rude, grosseiro, e não era só o semblante. As suas palavras, as suas atitudes eram grosseiras e rude. Cumprimentei ele cumprimentou assim, fazendo pouco caso. Perguntei que hora começava o culto, ele falou assim, já para ter começado, a igreja estava fechada. Um homem grosso ainda nas palavras, aquilo me incomodou. Aí eu falei assim, poxa, né, eu estou trazendo aqui esse rapaz aqui para ele ouvir a palavra, para ele se firmar. Ele fez pouco caso, ele não se interessou. Dentro de mim falou assim, eu estava em espírito naquele momento, estava orando muito ainda, depois daquela guerra espiritual. Dentro de mim o Senhor falou assim, fica aqui não, ele vai ser lançado fora. Eu olhei para ele assim, vamos embora. Fomos embora, irmão. No outro dia fomos em outra igreja, onde o menino foi bem recebido. Tinha uma irmã no círculo, olha só, irmão, a diferença. Havia uma irmã no círculo de oração, uma irmã amorosa. Quando nós chegamos na igreja, ela já veio nos receber com aquele carinho. Apresentei o rapaz, falei um pouco da situação dele. Ela falou, irmão, nós vamos cuidar dele aqui. Foi quando a minha alma, meu espírito ficou em paz. Ele falou assim, ele vai ficar aqui. E ficou, irmão. Olha a diferença. Por isso que eu falo, obreiro, irmão, tem que ter um chamado, tem que ter boa reputação,
tem que estar cheio do Espírito, tem que ter essa constância. Aquele irmão, infelizmente, aquele obreiro não tinha essa constância. Porque o tratamento dele não era só a aparência, era o tratamento dele, as palavras. Então, vamos vigiar, estamos que devemos estar prontos para receber, para atender. Já pensou uma alma? Eu vou usar aqui, talvez não muito mas eu preciso usar o nome dessa pessoa, porque ouvimos o seu testemunho, e ele fala, e é verídico. Nosso irmão Alves, já pensou se alguém ligasse para ele na sua casa e falasse, irmão, tem o meu vizinho, o meu filho está passando por isso. Irmão, hoje não posso, estou cansado, cheguei do trabalho agora, eu estou aqui em casa, estou jantando, deixa por outra vez, tá? Depois, eu vou orando, vai orando aí, irmão, vai orando aí também, você também pode orar. Olha que rude da parte dele, se Deus chamou ele para um trabalho desse, meu irmão Alves, só foi só um exemplo, eu sei que você não é isso, eu sei que você é uma pessoa de Deus, você está sempre, o teu chamado é muito grande, você está sempre pronto para atender, é o chamado de cada um, amém, meu irmão? E vamos finalizando aqui logo, primeiro a Reis, irmão, vamos lá, estamos já finalizando, meu irmão, é muito estudo para isso aqui, meu irmão, mas eu não posso estender mais, eu tenho que resumir muito mesmo, 1 Reis, capítulo 19, olha o chamado lindo desses homens aqui, ó. Capítulo 19, versículo 15 ao 16, depois do 19 ao 21. 1 Reis, vamos lá? E o Senhor lhe disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Nissim, ungirás reis de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus aqui falando com Isaías, com Elias, meu irmão. Aquele grande profeta lá, que fogo caía do céu, consumia, que quando ele disse assim, sobre a minha palavra não vai chover durante 3 anos e meio, não choveu. Autoridade. Mas Elias estava abatido, triste, deu aquele sentimento de angústia nele, quase uma depressãozinha entrou ali, que ele pede para Deus, tira a minha vida. Deus nem dá atenção para ele, Deus chama e fala, sai da caverna, Elias. Sai da caverna, que eu vou falar contigo. E Deus ainda dá uma missão para ele. Olha o chamado desse homem, como que é grande. Mesmo naquele momento de angústia, Deus deu uma ordem para ele, vai, Elias, sai daí, vai pelo teu caminho, vai pelo deserto, porque você vai ungir, você vai até num país diferente, vai lá na Síria, vai ungir aquele capitão como novo rei. Depois você vai voltar, vai ungir outro capitão, só que de Israel, para ser o novo rei também. E depois você vai... Aí foi difícil, né? Eu não sei como que Elias... Acho que não sei se Elias gostou, mas ele falou assim... Deus fala assim para Elias, e você vai ungir também Eliseu como profeta no teu lugar. Ou seja, já achei um sucessor. Sei que você está cansado, triste, mas eu te amo muito, viu, Elias? Mas eu vou te dar uma folga aí. Porque o chamado desse homem foi muito grande, meu irmão. De Elias foi muito grande. E achou Eliseu. Vamos lá no versículo 19, que diz assim, ó. E partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após ele e disse, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque que te tenho eu feito? Né? Versículo 21, ele voltou, pois, de trás dele e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e os deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Olha só, chamado de Eliseu. Eliseu ficou tão feliz, só chegou e falou assim, Elias, gostei, eu vou sim, mas só deixa eu lá dar um abraço do meu pai, na minha mãe, e acabou, tô voltando. Elias, vai lá. Ele ficou tão feliz, meu irmão, eu acho que ele fez um pequeno banquete ali, que a Bíblia aqui informa isso mesmo, matou aquela junta de boi, cozinhou esses bois, a Bíblia não fala de assado, eu ia falar que ele assou, alguns falam que ele assou o boi, né? Mas tá falando de que ele só cozeu, bom, enfim, isso não vem ao caso. Pegou, chamou o povo ali, eu acho que a vizinhança dele ali, a comunidade dele ali, o bairro dele, falou, vamos comer tudo assim, eu acho que ele deve ter participado, a partir de agora,
você é ajudante do grande profeta Elias. Imagina, Elias falou, eita, Eliseu. E se despediu e passou a seguir Elias. Um dos maiores, e ele falou assim, eu quero a porção dobrada do teu espírito, Elias. Ele falou, dura coisa que pediste, hein? Porém, tem um detalhe aí, eu acho que Elias fez até uma brincadeira com ele, assim, um enigma, olha só, se você me vê, o Senhor me tomando diante dos teus olhos, o que tu pediu vai acontecer, mas se não, se tu não me vê isso acontecer, meu amigo, eu sinto muito, mas você só vai ficar nessa unção aí de profeta normal aí. Eliseu perseverou ali, e ele viu Elias sendo tomado, mas o chamado desse homem foi muito grande. Depois vocês meditem lá, nesse livro aqui de 1 Reis, no final aqui, até o 2 Reis, vocês vão ver o que Deus fez através da obra de Eliseu. Até depois de morto, o homem, a unção que estava sobre a vida desse homem fez coisas grandes. Depois vocês meditem. Meus irmãos, estamos chegando aqui ao fim. Cheguei um pouquinho atrasado por causa do trânsito. Mas ainda quero apresentar mais um aqui para vocês, chamado do profeta Isaías, o profeta messiânico, considerado unanimemente por todos os estudiosos da Bíblia, o profeta que mais profetizou a vinda do Senhor Jesus, do Messias. Vamos lá? Capítulo 6 do livro de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 ao 9. O chamado dele aqui, tá, meus irmãos? Todos. Os irmãos se localizaram aí? Vamos lá? Vamos ser rápidos, porque o tempo está acabando aqui. Isaías escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirando do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai, e diz a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Meu irmão, olha o chamado de Isaías. O Senhor purifica ele, na sequência já fala, e a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Agora, meu irmão, Isaías já, outro homem renovado ali, cheio do Espírito, cheio da graça, já fala aqui, ó, ele já responde. Então disse ele, então disse eu, eis-me aqui, envia-me. Meu irmão, vamos encerrar aqui. Quando Deus te chamar para uma obra, meu irmão, não diz não. Aceite. Senhor, mas pregar, evangelizar, socorrer, mas, meu irmão, olha, meu irmão, mas só me chamaram para entregar a cesta básica. Vai, meu irmão. Isso é diaconato, faz parte dos diáconos, faz parte dos cooperadores, enfim, faz parte da obra. Vai porque o mistério de Deus é grande. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, não está na Bíblia não, mas eu vou lhe dizer. Você pode trabalhar para o homem mais rico do mundo. Talvez algum dia ele vai falhar com você, ele não vai te pagar o devido que você merecia. Ele vai fazer uma conta ali, talvez ele vai falar, não vou pagar tudo isso aqui não, eu vou tirar um pouquinho aqui. Talvez ele queria pagar certinho, mas o contador dele errou ali uma conta, e você não recebeu o que você merecia. Mas o Senhor Jesus, meu irmão, nosso Deus, o Espírito sobre a tua vida, sobre a vida da igreja, esse vai te recompensar.
O Senhor Jesus, ele ensina que aquele que deixou pai e mãe, ganhará 100 vezes nessa vida e na vida vindoura. Então, esse te recompensa com fidelidade. Meu irmão, guarde essa palavra também na sua vida. Não só essa, todas que você ouvir, mas guarde mais essa também. Medite nesse assunto que foi tratado hoje, nesse estudo. Ainda que se diga para mim, não, mas será que o homem me vê, irmão? Eu faço um trabalho ali, evangelístico, e, meu irmão, você não precisa falar para ninguém. Se você sentir de falar com o seu líder, ou com algum amigo, algum irmão da igreja, fala, mas se não quiser, não fale. Mas sabe quem está vendo? Papai do céu, ele está te vendo, fazendo a obra dele. E ele vai recompensar você. É palavra, ele vai te recompensar. Fique em paz. Nosso irmão Regis Cordeiro diz assim, glória a Deus, muito bom ensinamento, irmão. Tenho aprendido muito com você, servo de Deus. Irmão, obrigado, mas é toda a honra e toda a glória para Deus. Porque eu aprendo muito quando eu estou ministrando para vocês. Eu aprendo muito mesmo, sem demagogia, aprendo muito mesmo. A paz de Deus, meus irmãos. Então, irmão, agarre aos pés do Senhor, faça a obra dele. Se é para tocar, toque. Se é para pregar, pregue. Se é para ensinar, ensine. Se é para servir as mesas, sirva as mesas. Socorra aquele que está precisando de você. Mas ele não é do nosso ministério, não interessa, meu irmão. Nosso Deus não vai entrar, como o nosso irmão Rodrigo fala, não vai entrar no céu a placa da igreja, meu irmão. Deixe disso. Mas, irmão, lá é outro ministério, não interessa. Se Deus colocou você naquela vida, irmão, para você socorrer, faça. Não olha a placa. Eles têm pastor, não interessa. Se Deus te colocou ali para ajudar aquela pessoa, ajude. Porque Deus sabe o que está fazendo, meu irmão. Deus sabe quem ele está visitando. Se Deus te visitou na madrugada, na noite, sabe aquele horário mais gostoso, você quer dormir 3 horas ali da manhã, 2 horas, sabe, 4 horas da manhã, que o sono está bem pesado mesmo, se levante, meu, e seja sensível à voz do mestre. Se ele falar para você, pregue, pode pregar. Se ele falar para você, vai socorrer essa vida aqui, pode ir, meu irmão. Deus está te revelando. Seja pronto, meu irmão, para atender o chamado do mestre. Não recue. Ainda que alguém diga para você, mas você não leva jeito para obreiro. Você não leva jeito para... você só faz isso na igreja, você acha que... Irmão, não interessa o que você faz. Irmãs, não tem problema. Alguém pode dizer, mas irmã pregando? Claro, meu irmão. Claro que as irmãs pregam. As irmãs podem pregar, podem ministrar. Deus usa no profundo. A Bíblia trata de profetiza. Então, não fica amedrontado pela boca do homem, que fiel que vos chamou. A Bíblia diz isso, fiel que ele vos chamou, e fiel é para finalizar, para terminar a obra que ele começou na vida de vocês. Eu quero terminar aqui, encerrando aqui em Lucas, capítulo 9. Vamos encerrar aqui com essa palavra. Lucas, capítulo 9. Meus irmãos, me perdoe hoje, não vou deixar hoje um espaço para os irmãos perguntar, porque ficou tarde, e eu precisava passar esse estudo, mas se os irmãos quiserem fazer algumas perguntas, eu vou deixar assim, tá? Lucas, capítulo 9. Eu quero encerrar com essa palavra aqui, meus irmãos. Para você, obreiro, você que está envolvido na obra do Senhor, a liderança da igreja, também, fique tranquila, fique atenta. Mesmo que o cargo no teu ombro é pesado, meu irmão, que você ministra, você ora pela igreja, você apresenta, você socorre um aqui, você socorre outro ali, por mais que você tenha diáconos, obreiros capacitados pelo Espírito de Deus na tua igreja, mas você corre muito, você não para, né? Não desanime não, continue, o galardão é grande, não somente nessa vida, porque Deus também, ele recompensa, mas o maior galardão, meu irmão, é a salvação, é a vida eterna. E eu quero, aí você fala assim, aí alguém possa até dizer, meu irmão, eu fiz tanto para Deus, eu só cansei agora, eu dei uma folga aí, já faz um ano que eu estou folgado,
E eu não tenho mais o mesmo desejo de voltar para a obra de Deus, naquele ímpeto que eu tinha. Antes eu não, meu, eu era ali, ó, sabe? Eu atacava direto, eu estava ali envolvido na obra, eu ia visitar os lares, fazer oração, pregava, se fosse para levar um alimento, eu levava um alimento, se fosse para socorrer uma pessoa, eu socorria. Você parou? Não, pare não. Eu vou dizer uma coisa para você que talvez você vai ficar agora apavorado. E para quem não parou, então não pare. Olha só o que Jesus falou aqui no capítulo 9, que escreveu o apóstolo Lucas, versículo. Eu poderia ler aqui, eu vou ler do 57 para você entender melhor. Olha só, capítulo 9, acerca dos que seguem Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, segui-te para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: a raposa tem covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Ou seja, ele queria: Senhor, deixa eu lá viver primeiro com meu pai, deixa ele envelhecer ou terminar ali a vidinha dele, depois eu te sirvo. Jesus responde, mas Jesus lhe observou: deixa os mortos ou enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Deus já falou para ele: vai servir a Deus, rapaz. Versículo 61, disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Né? Ele queria ter uma folguinha também. Agora vem, meu irmão, o que eu falei para vocês: não desista. Versículo 62 diz assim: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Viu, meu irmão? Então continue na sua fé, na sua caminhada. Se você parou um momento de fazer o que você fazia para Deus, você fala assim: é muito pesado, às vezes eu não sou compreendido, talvez o meu líder não me observa. Fique tranquilo, meu irmão, porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. E olha que Jesus, vou falar mais uma vez, aqui, ó. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, ou seja, se arrepende, falou assim: eu não aguento mais, ele não é apto para o reino de Deus. Então, o que Deus colocou nas tuas mãos, meu irmão, vai em frente, continue. Não é fácil. Às vezes você sobe perseguição, pedrada, mas continue, meu, na sua jornada. O que Deus pôs na tua mão. Lembra lá dos 10 talentos? Eu não vou lá, não, porque vai demorar agora. 10 talentos, ele vai requerer naquele dia, tá? Então, não enterre o teu talento. Continue. Vai lá, dê fruto. Porque a recompensa vem do Senhor e não do homem. Amém? Se tu chamar, eu já ouvi pregador, eu já vi meu pastor, liderança, e pregador falar assim: não faça isso. É o meu conselho. Já vi alguém falar assim, alguns, né? Poucos não. Irmãos, vocês vêm aqui na frente pedir oração, por que vocês não oram também pela vida de vocês? Vocês podem orar, que é isso, ficar só pedindo oração pra gente. E eu olhava aquilo ali, meu irmão, eu nunca concordei, sabe por quê? Eu vou te falar agora. Chamado daquelas pessoas ali que falavam aquilo, elas foram chamadas para orar pelas vidas, para impor as mãos, para Deus usar os mistérios dele do céu, o sobrenatural, para Deus fazer algo acontecer. E pessoas, não sei se a pessoa pensava assim, estava se achando já demais que Deus deu um dom a ele. Não faça isso, o dom não é seu, o dom é de Deus. Ele está te emprestando para você ser um mordomo na casa dele. Então sirva, meu irmão. Olha o exemplo lá do mordomo infiel, que quando seu senhor saiu, deixou toda a casa e seus criados a sua responsabilidade. Quando o senhor saiu, ele começou a espancar os demais criados, porque achou que ele tinha autoridade. Quando o senhor voltou, o senhor condenou ele. Então, meu irmão, não faça isso. Se Deus te deu o dom da palavra, o dom de orar pelas vidas, e através da tua oração e da tua palavra, Deus muda cativeiro, meu irmão. Não é você que muda o cativeiro, é Deus na tua vida, é o Espírito Santo. Então, não tenha essa pequena arrogância de dizer: não vou orar hoje por ninguém, não. Vocês também podem orar. Vai para casa de vocês e ora. Não faça isso. Ore. Mas eu já orei por ele 10 vezes. Continue orando. O dia que Deus te revelar e falar assim: não ora por ele, que agora quem vai tratar com ele sou eu, aí você para. Amém? Essa é a dica que eu dou. Irmã,
A Maria Silvia fala, desista não, minha irmã. Desista não, porque eu acabei de ler aqui. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não é apto. Não desista, meu irmão. Entendeu? Não desista, por mais que a prova esteja praticamente para destruir a senhora. Não desista. Tá? Não desista porque, como eu disse, a oração, meu irmão, ele abre porta onde não tem porta. A oração, ele revela os céus. A oração, ele revela, meu irmão, o sobrenatural de Deus, se você crer. Há pessoas que falou já para mim, que eu nem posso mencionar aqui nome de pessoas nenhuma, assim, nesse sentido, mas pessoas já disseram para mim, meu irmão, que não crê no sobrenatural. Ele crê assim, meu, se Deus quiser fazer, ele faz. Não, essa pessoa já falou sem fé. Mas eu falo para você, por experiência, e não vai dar tempo aqui de contar. Deus se revela no profundo se você crer. Se você buscar, meu irmão, fala, Deus me revela o teu sobrenatural. Deus vai se revelar para você. Tá? Essa palavra foi para você, minha irmã. Maria Selmira, busque, minha irmã. Eu não sei qual é o teu problema. Não sei se a irmã falou não sei se foi a irmã que falou do casamento. Irmã, 25 anos que eu oro. Então ore mais, meu irmão. Não desista. Lembra que eu falei aqui? Não desista, meu irmão. Porque aquele que olha para trás, ele não é apto. Então, não desista. Ore mais. Mas continue orando, meu irmão. Porque Deus vai fazer duas coisas, viu, irmão? Se é o caso do casamento, Deus vai fazer duas coisas. Eu não vou nem falar aqui, tá? Mas ore. Continue orando. Porque a vitória, meu irmão, está lá na frente. Quando Deus fala para Daniel, fique em paz. Quer ver? O que Deus fala para Daniel, meu irmão, é profundo, é profético. Toda a palavra dele é profética. Vamos encerrar aqui. Eu falei que já tinha encerrado com aquela palavra, né? Mas eu preciso terminar aqui, meu irmão. Mas, Selmira, para você essa palavra aí, tá bom? Daniel capítulo 12 e versículo 13, meu irmão. A senhora falou assim, mas irmão, já tenho orado 25 anos que eu oro. Continue orando. Olha só, versículo 13, livro de Daniel diz assim, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, estará na tua sorte no fim dos dias. Minha irmã, continue orando, tá? Continue orando, porque o único, irmão, que pode dar alegria para a irmã e abençoar a tua causa, a tua situação é Deus. Esse Deus maravilhoso que eu apresentei aqui, que Daniel orou, e Daniel muito abatido com a visão que ele teve, mas Deus falou para ele assim, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte. Então, minha irmã, continue orando, tá? O tempo é de Deus. Já clamou? Continue clamando. Povo de Deus, meus irmãos, Deus abençoe por essa oportunidade que vocês me deram para estar aqui compartilhando com vocês sobre a chamada de um obreiro. Não desista. Se alguém tentou barrar o ministério de vocês, fique tranquilo, se levante novamente. Mas eu parei. Volte porque o chamado é de Deus, não é do homem, porque ele vai requerer os talentos, tá bom? Cuidado. Ele disse, aquele que lança a mão do arado e desiste, ele não é apto do reino dos céus, porque naquele dia, meu irmão, é bíblico, ele vai requerer os talentos. Então, o talento que ele pôs na tua mão, granjeie ele. Granjeia, não esconde, não enterre. Apresente, porque você vai apresentar os talentos. Se estava parado, volte agora. O homem me entristeceu, não tem problema. Quem morreu por você na cruz não foi o homem, foi Deus. Foi o Filho dele, Jesus Cristo. Então, meu irmão, continue fazendo. Não, mas eu estou fazendo. Continue então fazendo. O galardão vem do Senhor e não do homem. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Que Deus vos guarde. Deus os abençoe. Que o Espírito Santo de Deus vos dê mais conhecimento, sabedoria, entendimento em tudo que for fazer para Ele. E não só na nossa vida cotidiana. Amém? Meus irmãos, eu quero finalizar aqui com uma oração por todos que estão aqui na live, inclusive a nossa irmã, a irmã Selmira, e os demais que pediram oração. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus? Senhor, nosso Deus e Pai querido e Pai amado,
Mais uma vez, meu Senhor, estamos aqui na tua presença, clamando ao teu nome, em nome do Senhor Jesus, o nosso Deus, nosso Messias, nosso Salvador, nosso escudo no dia da angústia, a nossa fortaleza. A tua palavra diz que no dia da tempestade, ele é um varão, ele é como um abrigo no dia, Senhor, daquela tempestade. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho e o povo passou. Para o homem era impossível fugir, Senhor, da perseguição dos egípcios. Os egípcios com certeza zombavam, falaram, olha lá, está encerrado no deserto, não tem para onde ir. Realmente o povo olhou para trás e falou assim, bem-vindo o faraó e seus guerreiros, seus soldados, seu exército implacável. Olharam para frente e o mar vermelho estava ali, vai morrer todo mundo afogado, ou morre todo mundo aqui pela espada. Mas o Senhor fala, por que clamas a mim, Moisés? Toca no mar porque o povo ainda não está entendendo o mistério que eu tenho com essa nação, que a promessa que eu fiz a Abraão é muito grande ainda, não está completa, o que eu prometi a Abraão ainda vai se completar, o povo não está entendendo, e aquele povo passa no mar, como fosse em terra seca. Meu Deus, visita a irmã Selmira, a cada um dos irmãos que estão aqui na live acompanhando, que pediram por saúde, pedindo para o Senhor curar determinada enfermidade, abrindo porta, o Senhor tirando todo embaraço. Pai, seja tudo aquilo, Senhor, que foi feito, obra de macumbaria, Senhor, não interessa, mas nesta noite, que o teu Espírito Santo venha sobre a tua igreja, venha sobre o teu povo, Senhor, que neste momento está, Senhor, nos assistindo. Meu Deus, eu creio no teu sobrenatural. Pai, assim como Elias falou e clamou, Senhor, o Senhor fez proezas através das suas mãos, através de Eliseu, através de Isaías, o maior profeta messiânico. Meu Pai, que nesta noite, que o teu sobrenatural venha envolver a tua igreja, os teus filhos e filhas que estão nesse momento, Senhor, nos assistindo, nos acompanhando, orando conosco aqui junto. Pai, obrigado por essa oportunidade, por ter transmitido a tua santa palavra ao teu povo. Pai, Senhor, guarda o teu povo da corrupção desse mundo. Pai, continua dando entendimento, renovando o entendimento do teu povo, dando forças para ele fazer a tua vontade. E cada obreiro, Pai, que tu chamou, Senhor, guarda eles na tua obra, fortalece cada um deles. Senhor, fortalece nosso irmão Rodrigo, nosso ancião desta igreja. Senhor, não é fácil, meu Deus, a obra que tu tem na vida dele, a tua obra pesa, Pai, nós sabemos disso. Então fortaleça ele na tua casa, por onde ele passar, meu Pai, passa com ele, que a tua palavra diz, se passares pelo fogo estarei, se passarem pelas águas não se afogarão e nem as chamas arderá em ti. Guarda o seu lar, a sua família, a irmã Dani, os seus filhos, a Bia, o Caio, a Helena, Pai, aquele bebezinho, guarda todos eles o seu lar, porque não é fácil, Pai, a obra que o Senhor tem na vida do teu servo, mas o Senhor tem fortalecido e guardado ele até esse presente momento, e o Senhor vai continuar guardando ele, Pai. Usa ele, continua usando o teu filho, Pai, nessa terra. Visita também nosso irmão ancião, o Wayne, guarda o teu filho também, que é fácil, Pai, a sua correria, o seu trabalho, está na igreja. Pai, visita a sua família, o seu lar, os seus filhos, sua esposa, o seu trabalho. Pai, visita o teu filho, fortalece ele. Visita teus obreiros da tua casa. Pai, visita todos os obreiros e obreiras da tua casa, as irmãs da piedade, nossos diáconos, obreiros, Pai, cooperadores. Fortalece cada um na tua presença, dando entendimento, Pai, graça e força, Pai, para resistir nos dias maus. Guarda a tua igreja, visita, abençoa os músicos, abençoa nossos jovens, guardando todos eles na unidade do teu Espírito Santo. Meu Deus, obrigado por essa oportunidade. Assim como o Senhor me trouxe em paz, meu Pai, me leve em paz também ao meu lar. Pai, te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Uma boa noite, em nome do Senhor Jesus.